Olá pessoal, continuando aí com a Semana Nostalgia, ou o mês de repente, ou o canal Nostalgia, enfim. Aqui uma pitoresca caixinha de isopor, velha, derrubada, mas na realidade aqui revela a nossa maior preciosidade dos meus tempos de garoto e do meu pai também. O Supertester ICE, o italiano multímetro analógico, que foi o nosso principal instrumento de trabalho durante muitas décadas até, porque depois que eu saí de casa meu pai continuou usando esse multímetro de maneira extremamente variada, testando tudo que precisava testar e etc. Enfim, absolutamente fantástico aí. E vamos dar uma olhadinha nele um pouquinho mais a miúde. Bichinho aqui, novinho, novinho. É um cara de uns 40 anos, mas na realidade projeto da década de 60 provavelmente. Então, no final das contas aí, vamos ver como é que o bichinho, o que ele tem e como é que o bichinho se comporta. Vamos lá. Bom, tá aí o bichinho em toda a sua glória, aqui na sua caixinha de isopor. Meu pai conservou ele bem na caixinha de isopor. Então ele na realidade está bem novinho, né? A caixinha, não se pode dizer o mesmo da caixinha de isopor, todo estuporado. Mas ele mesmo está novinho, é todo em plástico, né? Tem a tampinha natural aqui, tem uma tampinha embaixo com alguns acessórios. Ih, tem uns resistores aqui. Ué, será que meu pai deixou? Que estranho. Bom, não sei se meu pai pretendia trocar algum resistor dentro do aparelho, não sei. Enfim. E aqui, e aí que tem uma gavetinha com acessórios. Esses acessórios, na realidade, era essa tomadinha. Uma tomadinha pequena, que algumas das faixas de medida, por exemplo, o megômetro, o frequencímetro, se não me engano, só essas duas faixas que precisavam da tomada, né? Você ligava na tomada e tem que ser 220 volts, então já viu. E aqui é um acessóriozinho, um shunt aqui para determinados tipos de medida que você tem que curto-circuitar lá na frente, no painel. Então isso aqui, basicamente, ele abre assim. Aqui tem a alcinha de plástico. Aqui está a tomadinha dele, né? Tomadinha para encaixar lá. E aqui ele funciona normalmente sem tomada, quer dizer, não tem absolutamente nenhum problema. Ele é um multímetro analógico comum, essa tomada era só para essas funções específicas, né? E aqui, obviamente está o bichinho aqui e, o reflexo aqui. E o manualzinho um barato, né? Típico desenho aqui, né? E aí tá aí, né? Um manualzinho pequenininho, escrito em italiano, em espanhol, não tinha versão em português. E meu pai, se não me engano, comprou isso aqui na Filcres, na loja da Filcres em São Paulo. Tá? Então, mas enfim, tá aqui todos os alcances, todos os detalhes, as faixas. É um multímetro básico, relativamente básico, tá? Explicando o fenômeno da paralaxe e tal, ou seja, que por isso que tem um espelhinho aqui, enfim. Uma série de detalhes aqui no manualzinho, e o que é mais fascinante são os circuitos internos. Até o galvanômetro aqui, né, principal. Todos os circuitos internos aqui em corrente alternada, né, as escalas mais baixas, enfim. E aí vai como você fazer as medidas. E o que é bacana é que ele mostra como é o circuito interno. Porque aí você efetivamente sabia como o bichinho funcionava, né, como ele estava operando, né. Aí você tem, interessante, isso aqui eu usei muito. Medidas de saída, volts e decibéis. Eu usei muito decibéis quando eu fazia os meus amplificadores. Tá, aí algumas medidas aqui. Ele faz uma medida de capacitância, curiosa. Então ele tem capacímetro, isso é bastante bacana, né? Reatâncias, ou seja, medidas de corrente não, de resistência ultra altas, tá? Aí você precisa da tomadinha aqui, né? Mas você mede a resistência aqui, dependendo dos pinos. Aí medidas de capacitância, interessante também, né? Tem um capacímetro aqui, mas você também precisa da tomadinha. E aqui, frequencímetro também, porque ele usa a frequência da rede como padrão. Então, tanto o capacímetro quanto
o frequencímetro nunca funcionaram muito bem no Brasil, porque o multímetro italiano era 50 Hz. E a gente só podia, enfim, só funcionava, a gente só tinha 60 Hz no Brasil. E aqui essa medida aqui de decibéis, interessante também, que eu fiz muitas medidas com esse carinha. Esse aqui não precisava da tomada, então era bem preciso. Então, enfim, aí tem uma série de aspectos aí, manutenção, os diagramas internos, e uma série de coisas, trocas de fusíveis, etc, né? Então, um manual bem completo, calibração, e aí os acessórios, absolutamente fantástico. Ah, interessante, o circuito de diagrama completo e o chapeado aqui da plaquinha de circuito interno aqui. Muito bacana. Enfim, esse é o manualzinho. Bom, tá aí o bitelinho no detalhe. Basicamente o dono do pedaço aqui é o galvanômetro principal, equipamento eletromecânico, e obviamente que a agulha se move quando a tensão e tal for, a corrente, etc., o valor, a grandeza for lida, né, for inserida nos terminais de entrada. Então o galvanômetro é o cara principal, tem várias escalas aqui, dá para notar aqui as grandes escalas, principal total aqui de ohms, de resistência, a escala superior, altamente não linear, dá para notar que ela começa do zero aqui no fundo de escala, que eles chamam, né, que é quando a agulha deflete totalmente no fundo de escala, é o zero. E à medida que você vai medindo as resistências cada vez mais altas, menos corrente passa pelo equipamento, e aí a deflexão da agulha é cada vez menor. E o problema é que ele é altamente não linear. Então esse aqui é um dos grandes calcanhares de Aquiles de multímetros analógicos. Tá? O ohmímetro em geral é uma porcaria. Mas, de via de regra, é bastante usável, porque as pessoas fizeram isso ao longo do tempo, inclusive eu. Mas ele é o menos preciso da história toda. E o ohmímetro é o único que precisa de bateria. Ele tem que ter uma bateria interna, obviamente, porque precisa gerar uma tensão para poder se forçar essa tensão e ler a corrente a partir e defletir a escalinha aqui, né, a agulhinha aqui, proporcionalmente à corrente que passa, que é proporcional à resistência do equipamento aí, né, do equipamento não, do resistorzinho, né, de sobrecarga. Bom, aí você tem, obviamente, as escalas aqui, a vermelhinha e a preta, as escalas de tensão e corrente, tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, né? Elas estão aqui. Você nota que a corrente alternada e a corrente contínua são ligeiramente defasadas. Muito provavelmente isso aqui, se não me engano, bom, era por causa da não linearidade do diodo que retifica isso aqui, que retifica, né, a corrente alternada. Então existe uma certa não linearidade aqui, e obviamente esse tipo de equipamento aqui ele normalmente não é RMS, não é True RMS, tá? Então por isso que tem essa discrepância aí. Agora você nota o seguinte, um detalhe interessante que é justamente isso. Você tem diversas escalas, volt e miliampere não tem os números na escala, mas em si abaixo. Então você nota que tem os números de 250, 250 e 10, são os números de fundo de escala. Esses números de fundo de escala aqui são, na realidade, correspondem às diversas faixas aqui da seleção. Então, algo que eu não comentei, mas eu vou comentar, mas cada seleção aqui da escala, você tem uma seleção aqui de 2 volts, 10 volts, 50 volts, 200 volts, você vai lendo nas diferentes escalas aqui, gradações aqui. Uma escala de 50 volts, você obviamente vai ler na de 50, tradução é direta. Uma escala de 10 volts, você vai ler na escala de 10 aqui. Agora, uma escala de 2 volts, você lê na escala de 200, porque aí, obviamente, que 200 dividido por 100 dá 2 volts, e você consegue fazer a leitura direta. Aí. Bom, então você tem, por exemplo, nas escalas de corrente alternada, você tem o 250 microamperes, que obviamente você vai ler na escala de 250, ou 250 volts, que você tem aqui a escala de 250 também. E por aí vai. Enfim, e 2500 também, que é o máximo aqui dele. Então, obviamente que aqui embaixo você ainda tem o frequencímetro, 500 Hz, 50K picofarads, o capacímetro, então as escalas estão aqui embaixo também, altamente não lineares também. E aí você tem, interessante isso aqui que eu esqueci, você tem uma escala de low ohms, ou seja, de resistências ultra baixas, vai de 0 até 1, 2, 3 até 500 ohms, mas isso aqui era considerado ultra baixo, porque no final das contas,
quando você tinha as escalas aqui de... Você tinha uma escala muito maior aqui, você nota que tem uma escala aqui de 0 até 10 ohms, é muito mais precisa do que essa deflexão aqui inicial da escala normal. Então você tinha uma medida um pouco mais precisa aí. E aqui embaixo era a medida o decibelímetro, aqui embaixo, que é bastante interessante também, na impedância de 600 ohms, naturalmente. Então você tinha que fazer essas conversões aí. Enfim, e o equipamento aqui, naturalmente, bastante típico da época, 20K por volts, significava que se você selecionar a escala de 10 volts, a impedância de entrada é 20.000 vezes 10, ou seja, 200K. Uma diferença dos multímetros digitais hoje em dia, que todas as escalas praticamente são 10 mega de impedância de entrada. No multímetro analógico, tudo muito analógico, você tinha, por exemplo, a escala de 2 volts, a impedância de entrada é de apenas 40K. Então você tinha aí essa questão. Isso em corrente contínua. Em corrente alternada era ainda menor. 4K por volts, que você tinha, por exemplo, a escala de 10 volts, então na realidade a impedância de entrada era de 40K. Tá? Isso aqui na realidade era diretamente determinado pela sensibilidade do galvanômetro. Os galvanômetros muito comuns à época, os mais comuns eram como esse, de 50 microamperes de fundo de escala. Então se você passa uma corrente de 50 microamperes, ele chega até o finzinho da escala dele, até o fundo da escala. E isso determinava a sensibilidade aí, digamos, que é essa grandeza de K por volt. Bom, a partir do galvanômetro você tem a seção de seleção de faixas. E essa seleção de faixas, bom, vocês notaram aí que é bastante não convencional. Não é aquela chave rotativa tradicional que a gente tem em outros multímetros, inclusive analógicos. Então basicamente são uma série de bornes, e aonde você faz a seleção aqui, você insere o terminal negativo na faixa de seleção que você quer, por exemplo, em ohms, em corrente contínua, aqui, em corrente alternada, ou em ohms, em resistência. E aí, você seleciona a ponta positiva, você seleciona a escala com o borne específico aqui. Então, no caso aqui, são tensões e correntes alternadas, resistências todas aqui, com fator multiplicador, né? No caso das tensões, você lê as diferentes escalas. No caso do ohmímetro, você multiplica o valor pelo multiplicador aqui. O valor que você lê pelo multiplicador aqui. E aí você pode ler, inclusive, resistências até bastante altas aqui. Um dos modos dele, que você precisa da tomadinha, é o de resistências ultra altas, ou megômetro, né? Que você faz ohms vezes 10.000. Então você tem que fazer um pouco da matemática, mas você chega aqui a 5 mega, nos 500, e aí você chega aqui a 10 mega, 20 mega, e aí vai. Então, quer dizer, são valores bem altos aí para um equipamento desse tipo. Naturalmente que os multímetros hoje em dia são mais sensíveis nesse sentido. Bom, aí você tem aqui os outros bornes para frequencímetro e medidor de potência e uma série de outros parangolés aí. E aqui você tem principalmente o botãozinho, interessante, o botão que você dobra, é o dobrador de faixas. Então você, por exemplo, você pode pôr um multímetro para ler uma tensão de 1000 volts, aperta o botão, ele vai ler uma tensão de até 2000 volts. Isso aqui funciona obviamente para correntes e tensões vezes 2, tanto contínuas quanto alternadas. E esse botãozinho aqui embaixo e esse outro aqui são os ajustes quando você faz os ajustes do multímetro que você sempre precisa fazer. Um deles que é bastante óbvio, esse daqui é o parafusinho em que você regula basicamente o zero do galvanômetro. Você sempre tem que tomar cuidado, sendo um equipamento mecânico. Esse zero aqui, se você ficar movimentando muito rápido, ou muito rápido não, digo, tentar deflexionar bastante e tal, você pode danificar mecanicamente o equipamento, né, o galvanômetro. Uma vez que danificou o galvanômetro, é muito difícil reparar. Mas um dos aspectos importantes é você tentar zerar, primeiro de tudo, tentar ver se o equipamento está zeradinho. E para isso, você tem um auxílio aí. Deixa eu ver só se a câmera está no mesmo ângulo da minha visão. Estou achando que a luz fluorescente não vai me deixar aqui. Ok, acho que está. É difícil ver na câmera. Mas se você deflexiona o multímetro muito
por um lado, inclina, né, o multímetro está inclinado, você nota que a agulha e a reflexão dela no espelhinho são diferentes. Então, então você não está olhando a agulha e diretamente em cima da medida. Então ela pode te dar uma falsa medida na escalazinha aqui. Então isso aqui é um fenômeno chamado paralaxe. Você está olhando a agulha, ela está um pouco elevada em relação à escala, e aí a medida que você vai ler vai ser imprecisa. O que você faz é torcer o multímetro, desinclinar o multímetro até que ele fique com a agulha. Ó, você vê aí, inclinou para o outro lado, você inclina o multímetro até que ele fique na sua cara, ou na sua cara, digo, com a agulha sem ver o reflexo dela. Aí você sabe que o multímetro está precisamente alinhado, a agulha está precisamente alinhada com a escala no fundo. E isso daí é o que você usa para, esse espelhinho é o que você usa para poder regular, fazer essa regulagem do zero aí. E, obviamente, ler a grandeza de maneira mais precisa. Esse outro reg aqui é um trimpotezinho que faz a zeragem do ohmímetro. Porque o ohmímetro, quando você curto-circuita, o ponteirinho vai se defletir e tentar medir os 0 ohms. Então, como nos multímetros digitais que você tem aquele botão de relativo, o reg, o trimpotezinho, faz essa zeragem, ou seja, você curta-circuita as pontas e aí você ajusta o multímetro para ele medir 0 ohms. E aí você tem uma medida precisa, mais precisa, ao longo do resto da escala. Bom, isso aí é um curso ultra relâmpago de multímetros analógicos. E aí, vamos fazer umas medidinhas só para dar um gostinho aí. Não sei como é que está a aferição dele, imagino que esteja muito fora, mas vamos ver que bicho que dá. Antes de começar as medidas, só um pequeno parêntese aí sobre as pontas de prova. Né? As pontas de prova aqui, as ponteiras em si são originais, o fio não é, dá meio que para perceber, porque azul e amarelo ninguém merece. E essas ponteirinhas aqui são, na realidade, fabricadas pelo meu pai. Na realidade, as ponteiras metálicas são originais, estão imundas, cheias de óxido, provavelmente eu teria que limpar isso aqui. E isso aqui são tubos de caneta. São pontinhas partezinhas de caneta que meu pai colou, porque o fio original ele era muito bom, mas ele se esfarelou ao longo dos anos e aí a gente trocou. E é um dos detalhes bastante interessantes, né? Meu pai viu a necessidade de botar uma pequena arruelinha aqui, justamente para poder fazer a fixação melhor aqui, mas essa arruela é de metal. Então, no final das contas, se você está medindo uma tensão muito grande, você enfia no bornezinho aqui, mas ainda tem um pedacinho de metal aqui só para ver se você estava prestando atenção ou não, entendeu? Você toca o bichinho lá e você toma um choquezinho só para ver se acorda aí. E um outro detalhe também é que um aspecto bastante interessante é que realmente o fio, às vezes eu faço aí nos testes e tal, né, falo bastante, né, na questão do fio ser silicone ou PVC, né, e esse era o melhor fio que a gente tinha na época, obviamente, esse fio eu me lembro, a gente trocou, sei lá, 30 anos atrás, sei lá quanto tempo, e era o melhor fio que a gente tinha na época, e bastante flexível, mas hoje em dia é extremamente duro. Um fio extremamente duro. Então o PVC faz isso com o tempo, ele efetivamente ele perde a elasticidade. E não só isso, se você dobrar bem o fio, esse aqui ainda está em um pouco bom estado, mas boa parte dos fios de PVC que estão expostos à luz solar, etc., ou a óleos e tal, se você dobrar bem o fio, o isolamento se parte. E o silicone isso não acontece, o silicone é bem mais inerte nesse sentido, ele dura bem mais. Então esse é um dos aspectos práticos, na realidade, depois de 30 anos, sei lá, a ponta de prova está relativamente rígida, os cabos, porque o material não é não é o ideal, não é o que vai durar a vida inteira. Bom, fazendo a avaliação em corrente contínua, você tem aqui, bom, estou aqui na escalinha de 2 volts, corrente contínua, e aqui o multímetrozinho está me medindo 1 volt, 1.06. Então, como você faz a medida? Naturalmente, você escolhe a escala 2 volts, você tem a escala então de 200, tá?
Aí você tem 160, então 200 é 2 volts. 160 é 1,6, 120 1,2. O centrão aqui seria 1 volt, 1,06. Então ele está um pouquinho abaixo, tá vendo? Está um pouquinho fora, está um pouquinho abaixo de 1 volt, tá? Na realidade está um ponto, se não me engano, ponto 95, porque aqui está em ponto 8, aí você tem as escalinhas, ponto 85, ponto 90, ponto 95, não, ponto 96 na realidade, porque aí são 5 divisões, enfim, ponto 96 volts, está um pouquinho fora aí, e naturalmente, com multímetros analógicos você tem que tomar muito cuidado, porque você pode danificá-los, são dispositivos mecânicos. Uma das coisas muito importantes, quando você faz medidas com multímetros analógicos, você nota que a 2 volts ele está bem abaixo dos 2 volts, então ele está com uma não linearidade grande aqui na escala, tá? Mas uma das coisas muito importantes, que é a velha regra de ouro, sempre comece da escala maior. Se você está tentando medir uma tensão desconhecida, sempre comece da escala maior, porque você vai evitar uma deflexão excessiva. Nesse caso aqui está bem suave, mas uma deflexão excessiva, se você tem uma diferença de tensão muito grande, o jogo da agulha pode danificá-la quando ela bate na ponta principal. Então você tem aqui, por exemplo, agora eu passei o quê? Para a escala de 10 volts, onde eu tenho 2.2 volts, olha só, está um pouquinho. Aí aqui eu já acredito a sujeira das pontas, e os bordes provavelmente também devem estar sujos, mas aí você vai indo, né? Então na realidade essa é a tensão principal, né? Subindo a 10 volts aqui, tá vendo? Eu tenho a 11 volts aqui, ele está marcando 10, ele está bem fora aí. Então, infelizmente, é um equipamento antigo, está fora e bem fora da escala, coitadinho, mas foi bem usado. Bom, só reenquadrando aqui, estou na escala de 5 amperes agora, nas medidas de corrente, e agora eu estou aqui jogando aqui os 1.13 amperes e jogando aqui. Mas você vê que ele está bem fora, eu estou aqui na medida de 2.3 amperes, na fontezinha, eu estou na escala de 50, 40, 30, 22 amperes medidos aqui. Então, no final das contas, ele tem alguma corrente, alguma das escalinhas está um pouco fora. Então, você vê, está medindo 5 amperes, ele está a 4.5 amperes aí. Mas o meu mão não está muito mal, não. Bom, agora para fazer as medidas de resistência, né, ele tem bateria interna, mas agora é aquela parada. Você curta-circuita as pontas, circuita as pontas e ajusta o potenciômetrozinho de regulação para o 0. O problema aqui é o contato, porque as pontas estão muito sujas. Então, você sempre vai ter um residual grande aqui, que eu estou tendo um residual de aproximadamente 5 ohms. Então, se eu pego, por exemplo, o resistorzinho aqui de 120, o que eu faço? Eu consigo ver o seu valor, está lá, 120, quase 120. Considerando 9 fora o desajuste do multímetro, está bastante, está muito bom, está muito boa a resistência. Aí você pode botar aqui, por exemplo, em vezes 10. Em vezes 10 ele vai para os 100, 10 vezes 10, então dá aproximadamente 100. Obviamente que eu esqueci de fazer a zeragem. Aqui a zeragem está mais acurada. Um dos detalhes interessantes é que, dependendo do estado da bateria, eu me lembro que esse multímetro era temperamental nesse sentido. Dependendo do estado da bateria, você conseguia fazer ou não a zeragem. Se a bateria começava a miar, você não conseguia fazer essa zeragem de jeito nenhum nas escalas mais baixas, de ohms vezes 1 e ohms vezes 10. Pode ser esse o caso. Aí, obviamente, que você pega aqui
o carinha. E aí você pega aqui o carinha, meu carinha famoso, que é 1K. Opa! Daí ficou na frente, mas enfim. Resistor de 1K vezes 10. 100 vezes 10 na realidade está um pouco baixo, mas aí você vê que está aproximadamente lá. Quando você pega 10K, aí você começa a ver o problema do ohmímetro analógico. Como isso aqui é 10K, 9K, 12K, 11K, enfim. Aí você tem que mudar a faixa sempre para o mais perto do centro ou do início da faixa possível. Naturalmente que você tem que sempre zerar essas faixas em geral. A cada mudança de faixa você tinha que zerar o multímetro, o bendito multímetro. Então era uma operação iterativa. Por isso que eu falo que a maior vantagem dos multímetros digitais... Bom, os multímetros digitais têm grandes conveniências, mas os multímetros analógicos, a grande desvantagem na realidade era o... e tá que eu toco o negócio aqui. Era o fato de você, às vezes, do ohmímetro ser uma porcaria. Então aqui eu tenho 10K aproximadamente. Agora 10 mega, aí nem mexe a agulha. Nem mexe a agulha. Aí eu teria que usar a escala maior. Deixa eu ver aqui. 10 mega. Praticamente não, porque 10.000 vezes 1.000, 10 mega. Nem mexe a agulha. Enfim, basicamente é isso aí. Uma outra coisa bastante interessante é que a tensão que esse multímetro jogava para fora era bastante alta. Então, quando eu fazia meus testes com LEDs, na realidade teve uma vez que eu fiz com displays de 7 segmentos, e eu fui estourando cada segmento à medida que eu ia medindo com esse bendito multímetro. Então, na realidade, a tensão que ele joga na saída, 2.9 volts, tensão no ohmímetro. Então, se eu, por exemplo, pego um diodo, por exemplo, na realidade, a 2.9 volts, ele vai me jogar quantos... Ah, é ao contrário. Então é uma outra peculiaridade dos multímetros analógicos, é que a tensão que ele joga na saída é sempre ao contrário. Então vamos ver aqui. Tá aí, 3 diodos, ele mostra um pouco. 4 diodos já mostra um bocadinho. 5 diodos já praticamente não mostra. Mas ele não tem um teste de diodos em si. Então não é tão preciso mesmo. LEDs, aí tem que tomar um pouco de cuidado. Pela minha experiência, vamos ver. Ele não joga corrente suficiente para acender os LEDs. Interessante. Eu lembro que a gente conseguia fazer acender os LEDzinhos azuis. Ah! De novo, fui pego na inversão de polaridade. Vamos lá. Isso aqui é ótimo para ao vivo, né? Audiência ao vivo, né? Ele é invertido na polaridade. Então vamos lá. Acendeu o LED azul. De maneira bem forte. LED verde de maneira muito forte. Você tem que tomar muito cuidado com isso. O amarelo está ficando laranja porque a tensão é excessiva. E o vermelho daqui a pouco fica laranja também, porque a tensão é excessiva. Tensão e corrente são excessivas. Então esse tipo de equipamento, esse modelo em especial, tem que tomar muito cuidado. Tinha que tomar muito cuidado. Eu queimei muitos displayzinhos do meu pai testando para ver como ele acendia. Enfim, peculiaridades de medida aí de tensão e resistência.